Que Deus abençoe a todos. O título do nosso vídeo de hoje é Paz seja convosco. No final da tarde daquele mesmo dia da ressurreição, 2 discípulos de Jesus seguiam pela estrada de Emaús, pequeno povoado cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Iam perplexos por causa dos últimos acontecimentos e principalmente pelas notícias trazidas pelas mulheres que tinham visto os anjos e Jesus após a ressurreição. Voltaram para casa a fim de meditar e orar na esperança de obter algumas luzes em relação àquelas questões que lhe pareciam tão obscuras. À medida que avançavam no caminho, um estranho se aproximou e se uniu a eles na caminhada. Porém, ia tão absortos na conversa que mal notaram sua presença. Jesus já estava ali para confortá-los. Esforçando, disfarçado de estrangeiros, começou a conversar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Essa mensagem está em Lucas 24, 16 e 19. Então lhe contaram o que havia acontecido e repetiram o relato trazido pelas mulheres que havia estado no túmulo naquela mesma manhã. Disse-lhe então Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo pudesse padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que ao seu respeito contava em todas as escrituras. Essa mensagem está em Lucas 24, 25 e 27. Os discípulos disseram de espanto. Os discípulos silenciaram de espanto e a alegria não se aventurava a perguntar ao estranho quem era ele. Ouvia ansiosos enquanto ele lhe explicava a missão de Cristo. Se o Salvador tivesse revelado sua identidade aos discípulos, eles teriam ficado satisfeitos na plenitude de sua alegria. Nada mais teria desejado, mas era necessário que eles compreendessem como sua missão havia sido predita por todos os símbolos e profetas do Antigo Testamento. Deveria construir a sua fé sobre esses
Marcos. Cristo não operou nenhum milagre para convencê-los, mas seu primeiro trabalho foi explicar-lhes as Escrituras. Eles haviam considerado sua morte como a destruição de todas as suas esperanças. Agora Cristo lhe mostrava, partindo dos profetas, que isso era a mais forte evidência para a sua fé. Ao ensinar os discípulos, Cristo lhe mostrou a importância do Antigo Testamento como testemunho de sua missão. Muitos hoje rejeitam o Antigo Testamento, afirmando que ele não é mais necessário. Mas esse não é o ensino de Cristo. Deu às Escrituras tanto valor que certa vez declarou: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Estas palavras de Jesus estão em Lucas 16, 31. Pôr do sol, os discípulos chegaram à sua casa e Jesus fez menção de passar adiante. Os discípulos, porém, não consentiram em se separar daquele que lhe havia trazido tanta alegria e esperança. Então disseram: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Essa mensagem está em Lucas 24 e 29. Uma refeição simples foi então preparada e Cristo se assentou à cabeceira da mesa, conforme era seu costume. Geralmente cabia ao chefe da família pedir benção sobre o alimento. Jesus, porém, pondo as mãos sobre o pão, o abençoou. Naquele momento, os olhos dos discípulos se abriram. O jeito de pedir benção, o tom de voz tão familiar, as marcas dos pregos nas mãos, tudo denunciava tratar-se de seu amado mestre. Por um momento, não puderam pronunciar nenhuma palavra. Depois se levantaram para se lavar os pés, lançar os pés de Jesus e adorá-lo. No entanto, ele desapareceu de repente. Em sua alegria esqueceram a fome e o cansaço. Não tocaram na comida e voltaram apressadamente a Jerusalém com a mensagem preciosa do Salvador ressuscitado. Estava ainda contando as grandes novas aos seus companheiros quando o próprio Jesus se apresentou entre eles e, levantando as mãos para abençoá-lo, disse: paz seja convosco. Essa mensagem está em Lucas 24 e 36. No princípio sentiram medo, mas quando ele lhe mostrou as mãos e os pés trapassados e comeu diante deles, creram e foram consolados. Fé e alegria então substituíram a incredulidade e com o sentimento que as palavras não podem traduzir, reconheceram o Salvador ressuscitado. Tomé não estivera presente naquele encontro e se recusava a crer no que dizia a respeito da ressurreição. 8 dias depois, Jesus tornou a aparecer aos discípulos e Tomé estava presente, mostrando-lhe os sinais de sua crucificação nas mãos e nos pés. O discípulo se convenceu depressa e exclamou: Senhor meu e Deus meu. Essa mensagem está em João 20 e 28. Naquela sala situada no andar superior,
Cristo explicou outra vez as Escrituras em relação a si mesmo. Então disse aos discípulos que o arrependimento e o perdão dos pecados deveria ser proclamado em seu nome entre todas as nações, começando em Jerusalém. Antes de subir ao céu, ele lhe disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa mensagem está em Atos 1:8. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28:20. Sois testemunha da minha vida e do meu sacrifício em favor do mundo. Cristo disse: todo o que vier a mim, confessando seus pecados, eu receberei. Todo o que quiser pode se reconciliar com Deus e ter a vida eterna. E vós, meus discípulos, entrego esta mensagem de graça e misericórdia para ser dada a todas as nações, línguas, povos. Ide aos lugares mais distantes da terra e sabei que minha presença irá convosco. Essa ordem de Jesus, dada aos discípulos, incluiu todos os crentes até a consumação do século. Nem todos podem pregar nas igrejas, mas todos podem ajudar as pessoas individualmente. Os que servem, os sofredores, os que ajudam, os necessitados, os que confortam, os abatidos e que contam aos pecadores a respeito do amor perdoador de Cristo, são suas testemunhas. Amém? Acabamos de trazer essa mensagem maravilhosa. Jesus saudando seus discípulos. Pai seja convosco. E esse é o nome o título do nosso vídeo de hoje. Por isso, ouça esse vídeo até o final. Curte com outras pessoas. Deixe seu like, se inscreve no canal para que o YouTube possa apresentar vídeo novo para você. Amém? Fique com Deus, na paz.